Pois bem, meus amigos, amigas, minhas camaradas, hoje a gente vai falar sobre Flipey, né? Ela vai ancorar lá em Carapicuíba, aqui município de São Paulo, conhecido pela sua aldeia indígena, né? E que vai atracar lá, vai ancorar lá com o Estaleiro Pirata, que é um dos tentáculos, né, dessa feira literária. Para isso, a gente vai conversar com duas pessoas, né, importantes aí nesse processo, que é a Vera Cris Ataíde, que é lá da OCA Escola Cultural, lá de Carapicuíba. Bem-vinda, Vera, mais uma vez, parceira. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Feliz de novo de vê-la há tão pouco tempo, trazendo muitas novidades boas, né? Sim, maravilhosa. Na minha opinião, a Flipey é um dos grandes eventos da cidade de São Paulo, hoje. Assim, em termos de análise de convidados, né, para a literatura brasileira, para a literatura independente, para a produção crítica, né? Mas aí, para isso, a gente vai chamar uma outra pessoa também, que está muito mais assim por dentro do assunto, que é o Rafael Limongelli. Olá, olá. Tudo bem, Rafael? Bom dia, boa tarde. Bem-vindo, muito feliz aqui com a sua presença, com essa parceria aí que está se construindo também ali no território de Carapicuíba, né? Vocês vão falar sobre isso, mas eu vou apresentá-los para quem não conhece, né, vocês. Então, a Vera Cris Ataíde é arquiteta, dançarina, pesquisadora, educadora, coreógrafa, ensinadora, figurinista pernambucana, doutora em teoria e prática do teatro da ECA USP, mestre em dança pela Unicamp, né? Atua como coordenadora e diretora artística do Centro de Referência da Cultura Brasileira e do Centro de Figurino do Pontão de Cultura, que é a OCA, Escola Cultural, né? A gente tem falado bastante sobre cultura viva, é importante ressaltar aí esse trabalho aqui no município de Carapicuíba. E o Rafael, que é Rafael Limongelli, que é pesquisador, educador, artista, gestor cultural e diretor da Flipey, né? Doutor em Educação pela Unicamp, atua com articulação entre cultura, educação, pensamento crítico, mobilização social, é uma chave importante aí para a gente pensar como que tem se construído a Flipey, né? E é isso, gente. Aí também, paralelamente, ele também é performer no coletivo Cara de Cavalo, dirigido por Carolina Bianchi. Muito bem-vindos! Obrigadíssimo, gente. É um prazer gigantesco estar aqui com a Ação Negra e com a TV Fórum. A revista Fórum, né, é um portal de jornalismo muito sério que acompanha a Flipey há muitos anos. Né? Ano passado, quando a gente sofreu uma grande censura da Prefeitura de São Paulo, a revista Fórum cobriu, acompanhou a gente, deu todo o suporte necessário para poder divulgar a informação justa e correta sobre a censura que aconteceu no passado. Então, a gente está muito feliz aqui de poder conversar com vocês agora de forma mais pertinho, né? Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, Rafael, para fortalecer a gente também, né? É importante toda essa construção de pensar que nós não somos assim autônomos no sentido de individualidade, né? Dessa construção aí, quando a gente pensa no cenário da cultura, né? Da cultura brasileira, da produção cultural, que tem muito ainda a crescer, a se desenvolver, e também num processo que é de luta, né, constante, né. Vera, eu vou trazer, então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa parceria, então, né, como é que foi esse processo de vocês, da aproximação da OCA com a Flipey? Na realidade, assim, né, eu digo assim, por extensão, o Pontão Oca está em estado de graça, né, porque a gente está numa sequência de eventos, de participações, a gente teve na Teia Nacional dos Pontos de Cultura agora, com uma participação muito expressiva, né, eu tive, desde que do seu programa para cá há pouco tempo, eu tive também representando a OCA no Congresso Latino-Americano e Caribenho de Cultura Viva Comunitária, e quando aparece a Flipey, parece que assim, né, foi um trânsito assim, de entrelaçamentos, porque tinha todo o significado
porque a gente também tem uma biblioteca bem significativa dentro da OCA, né? Eu até falei com os meninos, com o Rafa, com a Rúbia, e aparece a Rúbia, que já conhecia a OCA, que já conhecia a Lucilene, que entra em contato com a Lilian, que faz a gestão hoje, essas articulações. Então, aqui a repetição do bem-estar, que é as relações e o trabalho em rede, Tamara. Entendeu? Então, essa chegada foi muito significativa. E quando ano passado, eu fui na Flipei, do lado da minha casa, na Barra Funda. Então, isso foi muito significativo, porque eu fiquei encantada com a Flipei. Então, quando apareceu essa situação de chegar na OCA, eu disse, gente, é o máximo. Vamos mergulhar nesses livros aí da Flipei. Até porque a gente também está banhado, né? Esses dias, aqui do lado da minha casa, a feira aqui no Pacaembu, hoje abrindo, né? Aí, há pouco tempo, a Feira do Bexiga, e vim a Flipei lá para Carapicuíba, né? Nesse estaleiro, caindo na pista, né? Da comunidade da aldeia de Carapicuíba, e a OCA, assim, não tem por que não aceitar, porque a gente também tem publicações, tanto individuais como da OCA. O município tem uma riqueza absurda também de autores, né, independentes. E o apelo, assim, eu lembro quando você começou a fala agora, da aldeia de Carapicuíba, um patrimônio de 1580. Então, acho que esse lugar, né, a gente tem uma região metropolitana bem extensa, mas cair em Carapicuíba, e nesse momento que a OCA é pontão de cultura, eu acho que é um presente no sentido de trabalho, de articulação e de políticas públicas, porque o Pontão tem como compromisso articular. E eles vieram, Rafa, Rúbia, toda a equipe veio assim de uma forma muito carinhosa, muito afetuosa, muito abertos para dialogar com a juventude, agentes de cultura viva, que isso também é muito importante, né? Com a gente que é da coordenação, com toda a equipe. Isso é dentro da OCA. A princípio, não era esse projeto, era na aldeia, mas eu acho que ser dentro da OCA é uma inauguração de um lugar que a OCA tem como potência, que é a Biblioteca Maria Helena Scabelo, que foi uma diretora de uma escola pública da proximidade, que por mais de 20 anos a OCA teve parceria com essa escola, ainda tem, por questões de conflitos até de ideias, está muito mais estranhada, mas foi a base da OCA enquanto relação OCA-escola pública. Então, a biblioteca tem esse nome, em homenagem a uma diretora que era pianista, tocava sax, e abriu o coração para Maria Amélia Pereira Pel, que foi a mentora, criadora da OCA. Como a Pel dizia, para a gente pensar algo de cultura e educação, a gente tem que ir a um diretor de escola. E encontrou a Maria Helena Scabelo, que é o nome da nossa biblioteca. Então, aí é um pouco, né, de tudo. Tem tudo a ver, tem tudo, está tudo no lugar certo, no momento certo. Sim, e a gente ontem, né, não sei se a gente compartilhou com o pessoal do Estaleiro, agora é Estaleiro, não tem mais nada, que foi também contemplada pelo Prêmio de Tecnologia Social, né, pela Fundação Banco do Brasil, onde quase lua cheia, lua crescente. Então, a Flipei vai chegar no momento de muito afeto, de muita alegria, de muita resistência e vontade de fazer junto. A base comunitária do nosso trabalho. Fechamos. Bacana, o pessoal aqui da Flipei oficial já dando aqui as boas-vindas também. Estamos animados para chegar na OCA, esse espaço lindo e revolucionário. A Maria Angélica Godibelde também, que sempre participa aqui com a gente. Todos nós precisamos estar sempre unidos para valorizar a cultura. Aqui também ela fala, Skin Ninja, diz assim, Maria Angélica, eu particularmente não vejo 6x1, que é outra questão da aula anterior, da sessão anterior, né? Mas aqui Vera, nossa dançarina da cultura, mulher admirável e inspiradora, aqui da Rúbia. E a Flipei, a OCA é um grande exemplo de transformação de práticas imaginárias junto com a nossa juventude. E aí, assim, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como é que nasceu a Flipei, né? Contasse um pouco aí desse cenário, a gente tem visto aí também
esse cenário das feiras de livros, né? Feiras literárias crescendo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um país que as pessoas não leem muito, né? Então, leio ou não leio? O que é? Qual então, que é? Existem novos indicadores, né, de que o público leitor voltou a crescer, o que é uma representação em relação ao consumo do livro no país, né? Mas acho que só a pergunta anterior que você fez, assim, né, de onde vem a Flipei e por que ela existe, né? Agora eu estava ouvindo a conversa anterior, também do programa, muito bem feita ali pelos dois comentadores, estavam discutindo sobre esse investimento do Vorkaro, né? Porque o Vorkaro prometeu ali 130 milhões para fazer um filme. E quando a gente olha para o orçamento da cultura municipal de São Paulo, né? O que o município de São Paulo destina para poder fomentar o fomento às periferias, que é uma política pública destinada às periferias de São Paulo, é 13 milhões. Então, só com o que foi prometido para fazer um filme sobre a história de um político de forma privada, poderia fomentar 10 edições do maior programa até hoje feito das periferias de São Paulo, que é o Fomento à Periferia de São Paulo, feito pelo município de São Paulo. Então, a Flipei, ela nasce um pouco para tentar combater esse tipo de desigualdade dentro do mercado cultural, né? E aí a gente está falando do mercado editorial, do mercado do livro. Então, a Flipei, ela começa em Paraty como uma espécie de espelho lado B, ou como aquela pulga atrás da orelha, ou aquela formiga que pica na sola do pé, da burguesia editorial que faz a Flip em Paraty, né? A gente fala com a boca cheia burguesia editorial, porque são, de fato, os grandes monopólios da cultura, os monopólios editoriais que fomentam essa feira, que nasceu como um projeto muito lindo em 2003, por conta do nosso ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, mas foi guinando cada vez mais para a direita para poder fomentar os grandes monopólios editoriais. Então a Flipei surgiu com essa forma de trazer o livro não só como um produto, o livro como uma mercadoria, o livro como um commodity, mas o livro como um território de encontro, o livro como um defensor da memória das minorias sociais. Porque as minorias e os grupos sociais que estão em luta, estão em revolta, também usam o livro para poder cristalizar ou comunicar ou convidar os seus parceiros para poder se encontrar. Então, a Flipei, ela aposta na literatura, no livro, na produção editorial, como um lugar de encontro das resistências. E foi daí que a gente começou a criar a nossa programação, feita publicamente, gratuita, né, colocando sempre o livro na rua e no encontro com a comunidade. Depois de muitos anos em Paraty, a gente migrou para São Paulo. E em São Paulo, em 2024, foi a primeira edição em São Paulo, depois 25, e agora 26, a gente está fazendo essa edição. É legal comentar que, por conta da gente estar fomentado por um edital público, que é o PROAC, né? Aliás, o PROAC, ele investe 100 milhões, ou seja, o Vorkaro também poderia cobrir todo o financiamento do governo estadual de São Paulo que ele faz para a cultura, né? Para o PROAC, pelo menos. Né? O PROAC, ele está financiado por um PROAC. O PROAC, hoje em dia, atende só 4% da demanda estadual da cultura que tenta aplicar para esse fundo, e por conta de estar fomentado por esse financiamento, a gente pôde fazer essa turnê pelos interiores e periferias de São Paulo, para a Flipei sair também do seu lugar de conforto, que é o lugar do centro. Por mais que o centro da cidade, a gente faz uma atividade central que recebe muita gente periférica, recebe os povos periféricos para poder dialogar com a gente, foi a gente sair do nosso lugar de conforto e sair por aí para conhecer parceiros e aprender com esses parceiros, né? Porque a OCA, ela é um exemplo de 30 anos de compromisso da produção cultural e da defesa das infâncias, das juventudes, do fomento à educação, né? Por uma educação com uma cosmologia deslocada da elite branca, né? É uma educação cosmológica que recupera os povos afro e indígenas do nosso território. Então, a gente poder chegar na OCA é uma oportunidade da Flipei como instituição cultural, como ativismo cultural, de aprender com essas mulheres que estão ali há 30 anos fomentando um trabalho muito bonito. Então, a gente está muito feliz de poder agora, nessa nossa turnê, com essa sorte desse financiamento que a gente teve do PROAC, de poder aportar agora lá na OCA e poder aprender também e dialogar, né? Que a gente criou uma programação conjunta, né, Vera?
entre coisas que a Flipei está levando, coisas que a Oca está levando, estamos criando essa costura, né, para mim, de muito aprendizado, né, porque quando eu ouço a Vera, a Lu, a Lilian falarem sobre a prática delas, eu estou ali só escutando e aprendendo com essa experiência muito mais antiga e potente, né? Então, um pouco por aí. Deixa eu pedir para o Thiago colocar aí a arte do cartaz, do estaleiro. Ah, perfeito. Esse é da feira, né? Esse é da feira. Aí passa mais um, Thiago, por favor, que é o do estaleiro. Aê, legal. Falasse um pouquinho, né, desse formato do estaleiro e também aproveitasse a Vera falasse da programação. Perfeito. Vamos falando junto, Vera? O que você acha? Não, vai falando, porque esse cartaz ele provoca muito. Então, fala um pouquinho, depois eu entro. Perfeito. O Estaleiro Pirata, ele é uma iniciativa, um dispositivo que a Flipei criou para poder sair da sua navegação mais voltada para o festival que a gente faz em São Paulo, no centro, para poder fazer esse gesto de aprender ou de construir o barco, né? O estaleiro é o lugar onde o barco faz a sua manutenção, onde o barco recupera suas energias, onde o barco ele anexa ou melhora ou descobre novas tecnologias do próprio navegar, né? Então, a gente, como estaleiro, está tentando fazer esse percurso de aprendizado, né, da Flipei nesses territórios. E aí são 5 territórios que esse ano a gente vai participar. A gente já fez em Sorocaba, vamos agora fazer em Carapicuíba, depois São Carlos, depois Mariporã e depois Registro, antes de agosto, que é o festival em São Paulo. Então, a passagem por esses territórios é uma tentativa da gente poder aprender e trocar com esses territórios também, né? Então, para cada composição, a gente tem criado uma programação também diferente em cada território, né? Então, aí, da programação do Estaleiro Pirata, não sei se eu já começo a entrar um pouco na programação para poder começar a convidar as pessoas. O que você acha, Tâmara? Por aí? Pode ser. Então, eu vou começar do fim para o começo. Tá. Então, o final da programação da Flipei, nesse sábado, quem quiser, vai ser o Sarau do Binho, né? O Sarau do Binho, para quem não conhece, é um dos sarais mais antigos e importantes na defesa da poesia periférica da cidade de São Paulo, que nasceu na Zona Sul, né? Feito pelo Binho e pela Suzy, a Suzy, que é uma grandíssima defensora também da cultura, né, do livro, ali na Zona Sul, que organiza a Feliz, que é a feira também de literatura realizada ali pela Zona Sul, e eles vão fazer uma edição especial do Sarau do Binho lá na Oca, e a gente vai poder juntar tanto poetas do território de Carapicuíba. Aliás, você que é de Carapicuíba, que é poeta, que é artista, que é músico, venha, que vai ter microfone aberto. Então, se preparem, o Sarau do Binho vai ser um ótimo fechamento de noite. Antes disso, a gente tem uma mesa de debate com nada mais, nada menos que o Chavoso da USP, que é um intelectual, um jovem periférico, que ingressou em Sociologia na Universidade de São Paulo, desde então virou um comunicador, né? Um comunicador que tem dado voz para o pensamento periférico, né, dissidente. O Chavoso da USP conversa com o Leandro Caraí. Leandro Caraí é um ativista indígena, hoje articulado ao Museu das Culturas Indígenas de São Paulo, é um defensor da cultura indígena, um defensor dos povos indígenas, e também a Lucilene, que é uma das mulheres lideranças da Oca, né? Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente recentemente, mas que já ouço falar há muito tempo. E essas 3 figuras, né, com essas 3 origens diferentes, né, a Lu, uma mulher negra, o Leandro, um homem indígena, o Chavoso, um homem negro, vão discutir um pouco quem pode contar a própria história. E que eu acho que é uma pauta também que a Oca tem trazido ao longo dos anos da sua prática, né, que é conversar ou desenvolver dispositivos de contar a própria história. E aí, ainda voltando no tempo, né, antes disso, a gente tem uma abertura da conversa com o canto das rendeiras da aldeia, que talvez a Vera possa falar um pouco melhor sobre elas quando ela tomar a palavra. Um pouco antes disso, a gente vai ter expressões também do Centro de Cultura Brasileira da Oca, que vai ser uma parte de uma folia dançante, brincante, com som, com música.
Para quem estiver chegando mais cedo, na hora, um pouco depois do almoço, às 4 da tarde, começa um festival de contação de histórias com o coletivo As Anônimas e os narradores Melissa Oca. Às 2 da tarde, o Espaço Três Meninas, que é um território do brincar, né, organizado pela Oca, vai estar disponível, então traga suas crianças. Você que é adulto, invoque aí as suas infâncias, poder participar e poder brincar também. E durante o dia inteiro, a gente vai ter uma feira do livro de editoras independentes. Então, você que é do território de Carapicuíba e entornos, pode lá também conhecer publicações do mercado editorial independente, com editoras grandes, como a Dandara, por exemplo, Quitempo, Autonomia Literária, GLAC, Sob Influência, Boitempo, Boitatá, uma série de outras também parceiras da Flipei que vão estar com as suas banquinhas de livros lá. Então, consegui passar um pouco. A programação começa às 2 da tarde e a gente vai até 11, meia-noite, né, Vera? Dependendo da animação do pessoal no sarau, que vai estar... A Vera prometeu que o pessoal lá é animado, então eu estou com expectativas altas. Maravilha. Eu vou dar destaque, né, o Rafa já falou com tanto entusiasmo, a gente fica até orgulhoso de ver alguém falar do nosso trabalho, né? A paixão e tão pouco tempo ele conseguir conectar. Quando a gente fala das rendeiras da aldeia, é um grupo de mulheres, né, que cantam, que rendam, criativas, que se reúnem, que saem pelo mundo afora também ensinando a renda, né? Como eu disse ontem, elas foram contempladas, premiadas aí pela Fundação Banco do Brasil, e são mulheres de todo o Brasil, isso acho bem bonito, né? Quando a gente fala de Carapicuíba, a gente fala da migração. Eu mesmo sou uma migrante nordestina pernambucana, Lucilene, uma migrante mineira. Então, a OCA é feita desses encontros, dessas travessias. Vamos saindo dos seus lugares e se encontrando e tecendo essa OCA de 30 anos. A mentora maior, a Maria Amélia Pereira, que já não está entre a gente, era uma baiana. Então, isso é fundamental e acho que é uma riqueza também para desdobrar e salientar na Flipei. Quanto à questão, né, que vamos trazer da cultura brasileira, a gente vai trazer jovens, né, a juventude, jovens monitores e as crianças, trazendo um pouco da cultura brasileira, especificamente, a gente vai trazer o sotaque pernambucano, porque a maioria, quando tudo começa e até hoje permanece, né, com batuques, com figurino, porque a gente também tem o Centro de Cultura Brasileira, temos Centro de Indumentária e Pesquisa do Figurino Brasileiro, então tudo isso vem nessa presença do ser brasileiro da cultura, né? E quando fala assim dos narradores mirins, é um encantamento, porque também traz um pouco da música, da dança, do brincar e da narração, e é um princípio da OCA, de que a gente acredita que a cultura brasileira é feita dessa união de linguagens, desse encontro, que para o mestre popular, né, da cultura tradicional popular, não existe separação, né? O pensamento é sempre uma cultura transversal, uma linguagem atravessando a outra constantemente, e é um brinco, né? Então, aguardem, público é criança, adulto maior, adulto idoso. Os narradores são encantamento. Há pouco tempo eles fizeram lá na Estação da Luz, foi lindo ali no Largo, quase tipo um sarau do Binho, outros saraus que acontecem ali, eles foram, foi uma coisa assim, lindinho, lindo demais de ver. Né? Outra coisa é o espaço do brincar. Isso aí foi até uma sugestão minha, porque eu estou indo em várias feiras de livro e a Flipei está fazendo eu ser uma pesquisadora de feira de livro. Isso já começou a formação. Ótimo, muito bom. Já começou a formação. Estou do lado, aqui 15 minutos da minha casa, com certeza não vou ficar muito tempo para Pacaembu, mas eu vou olhar, porque a gente está no circuito de feiras. A Feira do Bexiga, um primor, a rua me encanta, né? O ar livre me encanta, a céu aberto é encantamento, então a Flipei tem essa pegada também, que a OCA tem isso, né? Ela está dentro de um território que é um parque, e com certeza, Rafael, quando você chega lá, vai ter coisas lá de fora, vocês vão querer acontecer embaixo da árvore, acontecer no Teatro Lindo de Chão Laranja. Então, a gente tem muitos espaços, né, para conduzir essa feira. E esses convidados, né? Quando eu falei assim, gente, né, para a juventude da OCA, vem o chavoso, ai, Vera, não acredito, ai, vou vir. Então, assim, eu achei muito lindo de perceber
o quanto eles estavam conectados com o Chavoso, isso é muito legal. Com isso, vai, né, repercutir nas amizades, na vizinhança da coletividade, no território, no vizinho, nos amigos da escola, porque ele é uma identificação imediata. Eu não tive que construir nada, pelo contrário, foi o contrário. Isso foi muito bonito, foi eles me mostrando, Vera, olha a roupa, olha o cabelo, olha... Aí foram trazendo toda a identidade do Chavoso para dentro da Oca, isso foi bem bonito. Então, a juventude também está muito presente na Flipei, na Oca, eles estão se identificando muito com esse caminho, né? A questão da presença indígena também, né, do palestrante, eu fiquei bem encantada, eu estudei um pouco, li um pouco sobre ele, e o fator dele estar dialogando diretamente com o Museu das Culturas Indígenas, acho isso fundamental, por acontecer na aldeia de Carapicuíba, né? Quando você começou, Tama, você falou, né, de uma aldeia, mas lá a gente frisa muito, é uma aldeia jesuítica, não é uma aldeia indígena. Isso é muito legal da gente falar, de 1580. Por quê? Porque foi uma aldeia para catequese, né? E tínhamos 11 no país e hoje a gente só tem uma. Então, uma aldeia jesuítica. Então, é uma devolutiva também de pensar de como tudo começa, porque onde está a Oca é o marco zero da cidade, do lado da aldeia, 1580. Eu, só fechando a conversa, veio uma amiga portuguesa que veio fazer um intercâmbio com a Oca, né? Sempre apaixonada pela Oca, mesmo de longe, lendo tudo sobre a Oca lá em Portugal, em Lisboa. E quando ela chega na aldeia, ela começa a chorar, e chora muito, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Então, ela se sentiu envergonhada como portuguesa, né? Assim, foi um processo de reflexão no choque, quando eu conto a história da aldeia, né? Aí, quando eu pego uma amiga, uma liderança, né, Cariri Chocó, que trouxe também, ela fala, Vera, embaixo de cada cruz dessa, de qualquer cidade, porque normalmente formação de cidade tem um cruzeiro, foi um cemitério indígena. Então, a gente precisa aprofundar o território que a gente está, porque temos matriz africana, temos povos tradicionais, tem muita gente lá. Mas é importante, a gente não vai fazer no largo da aldeia, a gente vai fazer do lado, que é a Oca. Mas, em algum momento da Flipei, a gente vai puxar essas pessoas, viu, Rafa? Não sei se é 10 da manhã, 10 da noite, que hora for, que a Flipei tem que fechar com chave de ouro como manifesto de ocupação na aldeia. Bora para cima. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Muita Bora coisa para falar, né, Vera? Assim, na hora que eu falei aldeia indígena, eu falei, errei, né? Porque eu acho que é bem mais complexo que isso, né? Até achei que foi redundante, mas eu acho que tem esse lugar. Eu lembro, eu não sei se eu comentei já, eu conheci a festa de Santa Cruz ao lado de Inesita Barroso, né? E acontece na aldeia de Carapicuíba, e assim, para quem estuda cultura popular, né, quem quer conhecer a história do Brasil, a história de São Paulo, né, da formação do Brasil, tem que passar por lá, eu recomendo. Então, um lugar muito forte, com muitas histórias, né? Eu queria pedir para o Tiago trazer mais imagens da Flipei, e eu já vou até reforçar aqui um próximo convite, Rafa, para a gente falar mais especificamente da programação da Flipei Grandona, que vai acontecer lá em agosto, né? Mas, enquanto isso, aí tem aí, assim, a gente percebe que o Chavoso é um parceirão mesmo, né? Que bom, né? Desse evento importante. Se você quiser esse ano a gente fez um convite para o Chavoso, né? Que, para quem não sabe, o Chavoso, um intelectual que despontou na rede social, e de repente ele foi boicotado, né, pela Meta, que é a empresa que gestiona o Instagram, Facebook, etc., e teve as suas redes derrubadas, né, ano passado, de forma completamente injusta e sem motivo, né? Porque, quer dizer, o motivo é evidente, né? Ele é um comunicador para a juventude que defende o socialismo, né? Defende a transformação social, e isso incomoda quando ele tem 1 milhão de seguidores. E aí também a gente falou, bom, então se a Meta está impedindo o Chavoso de comunicar com a juventude, vamos tentar que a Flipei facilite essa conversa, né? Então a gente convidou ele a poder passear com a gente por esses 4 territórios, por esses 5 territórios.
Então, o Chavoso ele vai participar dos estaleiros, agora participou em Sorocaba, em Carapicuíba, em Mariporã, em São Carlos e em Registro, né, abordando diferentes aspectos do debate, ora sozinho, ora conversando com outras pessoas. E essa foi a foto tirada lá em Sorocaba, né? É a nossa bandeira hasteada na frente do espaço Tremoço, aliás, um salve para o pessoal do Tremoço em Sorocaba, e a foto da juventude com o Chavoso, parecem bem felizes, inclusive, nessa foto. Em todos os locais que vocês se instalam, vocês estendem a bandeira? A gente tem esse bandeirão, é um pouco essa tradição militante, né? Nós somos, na Flipei, uma rede de militantes de esquerda, a gente tem essa tradição popular, né? Então a gente tem bandeira, a gente leva as bandeiras, estende a bandeira quando pode, arranja confusão com a polícia, né? A polícia pediu para a gente tirar a bandeira, depois a gente põe a bandeira aí, a gente fica nesse debate, fala, a gente é permitido, né? Você estender uma bandeira no regime democrático, né? Até onde a gente saiba, né? Então tem um pouco essa tradição. Mas é uma bandeira que incomoda, né? Muita gente. Pode passar, por favor. Só lembrando aqui, né, que o professor Denis aqui, que é o nosso mentor aqui, é o nosso âncora, né, que também esteve presente na edição passada, falando sobre Clóvis Moura, com a editora Dandara também, né? O nosso querido amigo... Como é o nome dele? Agora esqueci. Enfim. Da Méfrica, né? O Evaristo da Méfrica, não é? Não, esqueci. Eu acho que o Thiago vai lembrar, esqueci o nome dele. Nossa, desculpa. Mas passa mais um pouquinho, por favor. Então, aqui aí tem também, né, essas outras edições. Passa mais um, Thiago, por favor. Que aqui é a feira, né? Essa é a edição que foi em São Paulo, né, ano passado, a edição 2025. Essa é uma edição muito importante porque a Flipei, ano passado, foi uma das poucas iniciativas independentes que conseguiu dobrar o prefeito, né? Porque o prefeito de São Paulo, no passado, ele destruiu 3 teatros, né? A gente está lutando até agora 3 teatros que foram demolidos, né? E aí, inclusive, acho que o caso mais emblemático foi o Teatro de Container, que foi um teatro destruído pelo município de São Paulo, né? E mesmo com toda a mobilização, com abaixo-assinados, com ministros do governo federal, ministros do governo federal da cultura tentando defender a permanência de um teatro, ele foi demolido. E a Flipei, no passado, também tentou ser demolida, né? A gente estava em associação com a Prefeitura de São Paulo, ano passado, para realizar a Flipei lá na Praça das Artes, na Fundação Teatro Municipal, e 48 horas antes da Flipei começar, a gente teve revogado o nosso direito de uso do espaço público. E aí a gente teve que mudar para esse galpão maravilhoso, que é o galpão Elza Soares, para quem não conhece, é a sede cultural do maior movimento de trabalhadores sem terra do país, que é o movimento do MST, né, para quem não conhece. Essa é a central cultural do MST em São Paulo, né, um galpão localizado na Barra Funda, e a gente teve a circulação de 50 mil pessoas durante essa última edição da Flipei em São Paulo. E aí, como vocês estão vendo, tem o nosso bandeirão lá no fundo também, que a gente estava acabando de comentar. Muita gente nessa foto, muitos editores independentes. A Flipei foi a maior feira em quantidade de editoras independentes também, comparando com a Feira do Pacaembu, a Feira da Rua Rocha, a Flip, né? A gente recebeu 180 editoras independentes do Brasil inteiro. Desses editores, 60 e poucos % se identificam com alguma minoria social. Isso é importante dizer, porque não é só quantidade, é também bibliodiversidade. E bibliodiversidade é o que garante o fortalecimento da diferença. Porque não adianta fazer uma feira literária num cartão postal como o Paraty e só usar o mesmo autor e as mesmas editoras, o mesmo pensamento editorial, que você não garante o respeito à diferença. Você garante a reprodução do mesmo. E aí a bibliodiversidade na Flipei é uma coisa muito importante para a gente. Então eram 180 editoras independentes, com editoras do Acre, da Bahia, de Minas Gerais, de movimento quilombola, de movimento indígena, de movimento de pessoas pretas, periféricas, pessoas PCDs. Então, existe ali uma bibliodiversidade que para a Flipei é muito importante. E esse ano a gente promete ainda mais. Aí foi a mesa de abertura, né? Essa mesa com o Thiago Ávila e esse camarada aqui, o Ilan Pape, né? Que foi um defensor da Palestina e ataca, né, a ocupação desleal ali
de Israel, né, do território palestino. Ali tem uma mesa também que eu estou vendo com o Nabil Bonduque, que eu consigo reconhecer, e a Gabi Varela, né, do ICL Notícias, e do Célio Turino, se não me engano, também. Né? Acho que a Luana Alves também, não sei. Talvez, né? A Luana Alves, sim, sentada ali também, a Luana Alves. Tem o Jonas Manuel participando dessa foto também. Então, a Flipei tenta criar essa sempre conexão com o mundo internacional, né? Esse ano a gente pode já fazer um pequeno spoiler aqui de que a gente vai ter uma conferência de abertura novamente com o tema da Palestina, né? Porque enquanto a Palestina não for livre do rio ao mar, a gente não vai parar de debater esse tema, né? E a Palestina continua sobre cerco. A questão palestina talvez saiu um pouco da mídia, mas ela continua sobre o cerco, né? Continua sobre uma experiência de genocídio, né? Então, a abertura vai ser também dedicada a essa conferência com um convidado internacional. Aqui as notícias que vocês acabaram também furando a bolha, né? Nesses processos todos, né? Então, a notícia pela Folha de São Paulo também. Se você quiser comentar, você já falou, né, sobre claro. Isso? Sim, eu acho que a Flipei teve essa capacidade de furar a bolha desde o começo. E foi um dos motivos que a gente arranjou briga também em Paraty, um dos motivos que a Flip, né, e a Casa Azul e a sua direção também fez questão de expulsar a gente da cidade, né? Porque a gente estava furando a bolha, né? A gente começou a ser capa do Estado, do Globo, como uma iniciativa que estava querendo uma nova tecnologia com livro. Porque é muito maluco que a gente está começando a ver na Flipei uma coisa interessante, que é a juventude começar a frequentar muito as atividades da Flipei. E aí a gente fica ouvindo o discurso burocrata dos educadores de Estado falando a juventude não gosta de ler. Não gosta de ler livro chato, livro que está conectado com o pensamento retrógrado. Mas se você der na mão da juventude um livro que está associado com o movimento social que ela faz parte, que é escrito por um poeta periférico, por um slammer, por um comunicador negro, por pessoas que estão falando sobre as suas realidades, essa juventude adora ler e acha que o livro é um potencial também transformador social. Então, a Flipei tem feito essa inovação, não a gente feito, né? A gente tem acompanhado, fomentado, aberto espaço para quem está fazendo isso nas pontas também, ter espaço de poder divulgar e promover essas práticas, né? E aí, acho que essas matérias contam um pouco do medo que isso coloca nessa direita bolsonarista retrógrada, né? Não dá para dizer, não dá para negar que o Ricardo Nunes está aliado com o Tarcísio, está aliado com o Bolsonaro, numa direita retrógrada que tem medo da população com um livro na mão, feliz, cantando, se reunindo para poder discutir a transformação do nosso contexto, da nossa vida, do nosso país, né? E acho que foi isso o que causou o grande medo da Prefeitura de São Paulo no passado, né? Pode passar, Thiago, por favor. E aqui então, vocês já estão dando, né, a data, o local, as novidades. Então, quem quiser conferir mais informações, tem esse site feito para a nossa pirata Rúbia Galera, flipei.org. Lá vocês vão poder acompanhar todas as novidades da Flipei ao longo desse semestre, os estaleiros piratas, a programação que vai acontecer. Então, a programação acontece de 5 a 9, no Galpão Asa Soares e no Café Colombiano e no Sol e Sombra Bar. E também agora na Central 926, que é uma outra casa de shows também. No Espaço Cultural Asa Soares, vocês vão ter 30 debates, 180 editoras independentes, o coletivo Quindenzi, que é um coletivo afro-indígena de educação popular, sábado e domingo, também criando um território do brincar, como a Vera também, já estou convidando a Vera também para ir lá. Vera, vai sábado e domingo conhecer o Quindenzi, o trabalho de educação popular que elas realizam, são mulheres pretas que trabalham com essa perspectiva afro-indígena, né, que vão estar também realizando atividades infantis aos finais de semana, infantis, juventude e para os adultos também, né. Além de, a gente vai ter um torneio de pimbolim, para quem não sabe, olha, nosso camarada Cauê Amênio, nosso outro diretor da Flipei também, além de mim, ele conta essa história muito bem, mas o pimbolim foi inventado por um anarquista, né? Um anarquista que estava num hospital de guerra com as pessoas amputadas e queria criar um esporte que elas pudessem praticar.
E como esse ano é um ano de Copa, a gente vai tentar reivindicar o lado socialista do futebol e vamos criar um torneio intergaláctico de pimbolim, né, um esporte anarquista, então, para poder deixar bem nítido, né? E uma prática de boxe popular também. A gente está convidando as academias de boxe popular para poder fazer essa prática de autodefesa, né? Porque nos últimos anos tem crescido esse movimento da esquerda com diversos corpos, mulheres, pessoas trans, não binários, gordos, magros, pretos, brancos, praticando juntos esse esporte, que é um esporte também de origem popular, né? O boxe, como uma forma também de criar comunidade e práticas de autodefesa. Então, a gente também vai ter essa atividade aí, além da feira literária. E, além disso, a gente está criando uma campanha, né, através do Clube Camarada, e a gente vai arrecadar cerca de 1.000 livros novos dessas editoras independentes para poder distribuir para professores e estudantes da rede pública de São Paulo. Então, você que é professora, professor, você que é estudante da rede, acompanhe nossas redes, que em breve a gente vai ter um chamamento, um cadastro, para poder fazer essa partilha do tesouro, né? Distribuir esses recursos entre a nossa comunidade. Esses são apoiadores da Flipei, né? Então, a Flipei está sendo realizada pelo PROAC, que é pelo governo federal, do governo estadual. Lembrando que o PROAC não é uma coisa que um dinheirinho que o Tarcísio dá de bom grado. O PROAC é um dispositivo, uma conquista dos trabalhadores da cultura, né, do nosso país. A gente conquistou os editais públicos como uma forma de defender o nosso trabalho, defender a nossa resistência dentro do orçamento do Estado. Né? Disso, quem realiza a Flipei é o Ateliê do Bexiga, o Ateliê Literário, o Rizoma Livros, a Cais Cultural, e tem o apoio dessas várias organizações que estão aqui, né? O MST, Jacobina, Camisa Crítica, Camelão Urbano, Sol Sombra Bar, La Livreria, o Café Colombiano e o Galpão Elza Soares. Então, falei aqui todo mundo que é bacana. Tiago, traz um pouquinho sobre o espaço da OCA, por favor. Eu acho que está mais para frente, né? Só para o pessoal ter uma ideia também, né? Eu não consegui pegar muitas imagens, porque eu também estava corrida. Subir um pouco o slide, acho que está mais aí, né? Então, para as pessoas terem uma dimensão, né? De um espaço muito grande, né? Tem jardim também, né, Vera? Posso dar um complemento aí, tá? A nossa biblioteca, né? A gente tem mais de 5.000 publicações, né? E fora as outras ainda a ser cadastrada, porque a gente não tem espaço físico, né? Que nossa biblioteca não é tão extensa, mas de número de publicações é grande. Para a gente ter um teatro, porque é importante a gente sempre dar um contorno que nosso teatro é um espaço que é um teatro multiuso. Então, a feira sendo lá, também vai acontecer coisas que nunca aconteceram. Nunca aconteceu uma feira dentro do teatro. Normalmente acontece no lado de fora. Esse projeto da OCA é do Silvio Savaia, que foi durante muito tempo presidente, né, da instituição, desde o seu Marco Zero, uma pessoa extremamente afetuosa, intelectual, que foi diretor da FAUSP, né, um arquiteto assim, de uma amorosidade absurda, a Maria Amélia, como eu falei. Então, a gente tem um espaço nesse pavimento, né, que possivelmente tem um grande galpão, um teatro multiuso. A gente tem algumas instalações, que é a biblioteca, a sala de fazeres manuais, massagem, lugares onde guarda instrumentos. E embaixo temos nosso grande lugar de acolhimento, que é um hall central, com uma cozinha maravilhosa, uma cozinha, podemos dizer, que na Flipei, com certeza, Rafa, vai ser uma cozinha comunitária, né? Porque temos um projeto de alimentação para que todo mundo tenha um lugar, né? Seja na barraca, seja no fazer da equipe, seja no dia anterior, que já vai se fazendo as pseudos cabanas por onde vamos ocupar. Temos os nossos sanitários, tem o sanitário PCD, né? Então, se tiver algum cadeirante, claro que o acesso é um território comunitário de terra, mas a gente vai auxiliar todos que queiram chegar, né, como no cotidiano da OCA. E temos um espaço também, né, do Teatro do Brincar, que vai ser ao redor da OCA, que é no jardim que é o parque, onde com certeza o território do Brincar vai estar instalado. E quem quiser ir na página da OCA, no nosso Instagram, lá vai encontrar muitas informações de espaço, território,
seja com a cultura brasileira, seja com a cultura da infância, seja sobre a juventude, seja sobre alguma coisa que aconteceu, que fizemos em parceria e colaboração, né? Tem também a questão da saúde integral, tem também a extensão Rendeiras da Aldeia, elas também têm uma página pessoal particular, porque elas já desenvolveram um trabalho, viraram ponto de cultura, né? Agora elas são ponto de cultura, não está mais no guarda-chuva Oca, elas se tornaram ponto de cultura. Então, elas também foram para a TEIA, tiraram em primeiro lugar na Feira Solidária na aprovação para estar na TEIA. Então, a gente está numa equipe, Rafael, bem robusta, né? Todo mundo rodinha nos pés, isso está muito legal de acontecer. E uma coisa que eu acho que que a gente pode estar fortalecendo, né, diante do que vai acontecer, é que a Oca é um lugar aberto a qualquer território, seja o território dos municípios vizinhos, seja da cidade, porque a gente está no Marco Zero, que é onde a cidade nasce. Mas temos a cidade, temos os bairros, né, temos o pessoal da Grande Viana, temos Cutia, temos Osasco, Itapecerica da Serra, né, Taboão, quer dizer, toda essa região metropolitana que é para lá de cá, estão extremamente convidados, a rede de Ponto de Cultura, os delegados que foram para a TEIA, que estão encantados, loucos por ir para a Oca, isso é uma chave, é um motivo, assim, mais do que um motivo para que a rede de pontos de cultura do Estado, né, que tem mais de 2.000 pessoas e 1.000 pontos, né, estabelecidos, para que olhem o território e essa parceria como uma extensão do Cultura Viva, porque, pelo que toda a conversa do Rafa, está muito claro um trabalho de base comunitária, seja aqui na capital, seja em territórios da metropolitana, ou seja, como eu adoro essa expressão que os pontos de cultura falam, o interior profundo. Eu acho isso lindo, né? Porque é isso. Ninguém vai visitar eles dizem. É 8 horas, 9 horas de transporte. Não, Mirandópolis, né? São 10 horas para a comunidade Uba, a comunidade japonesa, que é ponto de cultura. Então, é um interior profundo. Não é assim, lá no interior. Não é 1h30 de carro ou 2. São 10 horas de viagem. Então, vamos valorizar o interior profundo também, convocá-los, né? Trazer esse lugar, né, que foi muito lindo lá na TEIA, estou estendendo um pouco, de visualizar, né, todo o Brasil na presença do presidente Lula, na plenária, abrindo a TEIA com muita força, e muitas plataformas e muitos projetos agregados à rede de cultura viva. E a Oca está fazendo um papel de muita articulação, eu sou uma delas, né, que eu sou delegada pelo Estado de São Paulo, e me tornei, dentro de todos os encontros de GTs de trabalho, eu agora faço parte do grupo que representa a região Sudeste, num GT que se chama Internacionalização do Cultura Viva. Então, é uma expansão do programa, já tem na América Latina, né, e Caribe, mas pensando nessa extensão maior. Então, fiquei muito feliz, porque a Oca, né, pode irradiar isso para o município, pode irradiar para a Flipei, como eu já estou linkando. Daqui a pouco a Flipei sai Caribe afora, ou Latina, né? Quem sabe? Porque a América Latina precisa que a gente acredite que somos latino-americanos. Eu sou a mulher latino-americana desde o primeiro congresso, desde a Bolívia. Eu disse, aqui eu peguei a carteirinha, até então eu não entendia. Na Bolívia eu entendi tudo. E já foram 5 edições, 5 países que eu representei a Oca, na América Latina, e agora o último Colômbia, e o próximo será em Cuba. Então, muito importante essas conexões. Então, acho importante a gente pensar sobre isso, porque isso pode mostrar que a gente está vivendo com a Flipei, entendeu? Sim, sim. Fica aí a dica, hashtag, fica a dica. Fica a dica de vocês virem para cá de novo, para a gente trazer mais esses temas, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, o fortalecimento de vocês aqui também para o nosso programa, que é independente, aqui todo mundo trabalha voluntário, na militância, né? E aí é assim que a gente se fortalece. Vocês querem dar alguma palavra de despedida? Fiquem à vontade. Dá-lhe, Rafa. Queria agradecer muito também aqui a força latino-americana aqui que foi invocada aqui, né? Eu acho que a força
dessa junção, né, desses povos todos que ocupam o território latino-americano, né? Não os estados, mas os povos que ocupam o território latino-americano, que somos nós todos que estamos aqui, né? Os imigrantes de todos os lugares, os libertados de um regime escravocrata, os que estão lutando contra as opressões cotidianas. Acho que é importante essa aliança. Eu queria muito agradecer à Ação Negra por abrir espaço para poder estar aqui discutindo esses temas com vocês, abrir espaço para agradecer a Revista Fórum, a OCA, e convidar todo mundo, gente. Sabadão, então, não se esqueçam, Estaleiro Pirata lá em Sorocaba, lá na OCA, o dia inteiro, vem a hora que quiser, traz a criança, traz o papagaio, traz o vizinho, traz o cachorro, leva todo mundo. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Vera? É a Ação Negra, é a segunda vez que eu venho aqui, né? A Tamara, a gente já se conhece nessa labuta aí de cultura em São Paulo, e fico muito feliz de ter vindo aqui de uma forma muito confortável, né? De consultar ela e ver as possibilidades, porque é muito importante quando a gente pensa em território, pensar também no território virtual, sabe, Rafael? Esse é um território virtual, de base comunitária, de abertura, e pensar o Ação Negra como um território, também um espaço, né? Uma casa. E eu me senti à vontade de voltar a essa casa, e com certeza você também. E isso é um lugar que a gente precisa construir cada vez mais também com nossas redes, pensando nesse lugar de acolhimento. Durante a pandemia, tinha um projeto que era isso. Eu tinha o Espaço da OCA, você fazia um projeto como agora da FIPEI, e você, além de fazer online a feira, você ocupava espaços de outras redes, como se você fosse fazer na OCA, só que era virtual. Isso é bem bonito. Depois isso se diluiu, claro, graças à pandemia, se afastou, mas eu acho que aqui, viu, Tamara, eu vi como esse lugar. De eu sair da minha casa Oca e vim para a sua casa aqui, Ação Negra, e vim com conforto, com muita afeto. Eu sempre falo com muito afeto, ela tem uma escuta muito bonita, né? Ela deixa a gente muito à vontade. E isso muito agradecida, Vera. Isso é uma característica para a gente. Estamos juntos. Realmente é o aquilombamento, né? Acho que é essa proposta de a gente construir as pautas juntas, de receber, você sempre trazendo, eu admiro muito o seu trabalho, então, assim, também, né, o trabalho aí que tem crescido muito, a importância da FLIPEI para o Estado de São Paulo, para o país, para a América Latina, né, para o mundo, porque também traz atrações internacionais, né, então, assim, para a esquerda, para uma esquerda mais radical, né? A gente tem que ampliar mais esse debate e que a gente, né? Vamos construindo tudo junto. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Muito obrigada e voltem sempre, estejam aqui. Pode mandar mensagem no WhatsApp, que eu estou acompanhando também pelo Instagram o trabalho de vocês. Vamos continuar aí todo esse estudo e essa parceria. Muito obrigado, Tamara. Também espero vocês por lá na FLIPEI, nas FLIPEIs todas por aí. Muito prazer, muito obrigado. Valeu, muito obrigada. Valeu, pessoal da Fórum, pessoal da Ação Negra, comunidade. Valeu, Tiago. Um forte abraço, bom final de semana para todo mundo.